Começou o nosso segundo episódio do Trends, Marketing na Era Digital, o futuro do marketing. Essa é a nossa primeira temporada. E hoje eu tenho aqui meu co-host, Luciano Calil. Fala, Lu. É isso aí, tamo junto. Boa! E temos aqui a nossa visionária do marketing na era digital. Eu falo que é a mãe de nada do marketing digital, Marta Gabriel. Oi, Cris, Calil, amigos queridos. Prazer, é bom ter amigos, né? Amigos, muito bom. Dispensa apresentações, né? Já esteve aqui com a gente, obviamente, vai estar com a gente sempre em todos os episódios. Esse é um podcast nosso aqui, eu, Luciano e Marta Gabriel. Bom, vamos falar de um assunto hoje que é o assunto mais falado do momento, mais hypado, vamos dizer assim, do momento. Metaverso. Não é? Luciano, o que temos aí de perguntas sobre o metaverso? Porque temos muitas perguntas, né, para fazer para Marta. Acho que o primeiro vamos entender o que é o tal do metaverso, Marta. O que é? Então, as perguntas que vêm do Google, não é isso? O que as pessoas mais têm dúvidas, é isso? As pessoas têm muitas dúvidas sobre o metaverso, né? Esse aqui eu peguei uma listinha aqui das as mais buscadas, mas assim, como entrar no metaverso, quais são os metaversos, qual que é o objetivo do metaverso. Então, assim, a primeira é o que significa... O que é o metaverso, o que é o metaverso e por que isso de fato é uma tendência, né? Então, eu vou começar com o mito, então, tá? Vamos falar o que o metaverso não é. Porque toda vez que eu vejo uma matéria falando sobre metaverso, ele está sendo usado como sinônimo de mundo virtual 3D. E, na realidade, o metaverso é muito mais do que isso. O metaverso é a fusão do mundo on e do mundo off, de tudo que a gente tem. Então, da mesma forma que o universo, até eu gosto de explicar assim, se a gente for pensar na evolução da humanidade e do planeta, a gente tem várias camadas que já fazem parte da estrutura física do planeta, né? Que é litosfera, atmosfera, biosfera, quando começa a ter vida. E aí a biosfera, especialmente os seres humanos, começam a criar o quê? Conhecimento, e a gente vem para uma outra camada que é a noosfera. A noosfera foram alguns estudiosos do século passado que batizaram isso, imaginando que o nosso conhecimento está crescendo e fazendo uma camada que conecta todos nós. O que acontece? A noosfera foi sendo criada e quando entraram as tecnologias digitais, que aceleraram a comunicação, essa nossa noosfera começa a ficar em tempo real e crescendo cada vez mais. As tecnologias digitais começaram a permitir que a gente tivesse experiências, todos nós, que iam além do nosso mundo físico limitado. Então, o que era o universo antes das mídias digitais? Era um mundo físico que todos nós tínhamos com as mesmas regras, com as mesmas estruturas, e estávamos todos limitados ao mesmo ambiente. Então, por exemplo, nós três aqui, a gente está no mesmo mundo físico e não tem escolha, né? Quando a gente começa a ter as tecnologias digitais, elas permitem que a gente comece a ter experiências que vão além do espaço físico que a gente está e compartilhadas com pessoas que estão em outros espaços físicos. Então, a gente começa a ter o e-mail, que é uma dimensão, tanto que eu falo que o metaverso, que é essa fusão do mundo on e off, ele começa lá atrás com as primeiras tecnologias digitais. Então, as primeiras experiências que a gente tem no metaverso é uma dimensão, que é um D, que é o e-mail, né? O texto que vai numa direção. Depois a gente começa a ter os sites. Os sites é o metaverso em 2D, porque você começa a navegar num espaço, né? Não é mais apenas numa direção. E aí a gente começa a ter, com algumas tecnologias, algumas experiências lá atrás, os mundos 3D, né? Os mundos 3D, eles acrescentam uma nova possibilidade de experiência, mas o metaverso não é um mundo 3D, não é dois mundos 3D, é a fusão de todas as nossas experiências. Da mesma forma que a gente fala que o universo é a fusão de todos, junção, né, na realidade, de todos os planetas, de todas as coisas que existem, das vidas, etc. O metaverso é isso tudo, mais o beyond, né? Que a gente fala que é o meta. O termo meta é ir além. Então, é você ir além do que a gente tem aqui. E aí, se a gente for traçar as origens da palavra metaverso, o livro Snow Crash veio da ficção, da mesma forma que cyberespaço também veio da ficção, veio antes do metaverso, do Neuromancer, do William Gibson. O metaverso vem do Snow Crash, do Neil Stephenson, na ficção, falando sobre esse mundo. E aí a gente começa, com as mídias digitais que vêm depois disso, configurar lentamente esse metaverso. Então a gente já está no metaverso, das perguntas, né, que tem
no Google, que é metaverso, é fusão do on e do off. Como que eu entro no metaverso? Você já está, fofo. Se você usa qualquer tecnologia digital, que você tem uma experiência além do seu mundo físico, você já está no metaverso. E aí, de lá para cá, conforme a gente foi tendo mais tecnologia, mais conexão, mais a gente foi configurando as possibilidades do metaverso. Então, se a gente comparar o Second Life, que para mim foi a grande... Porque antes do Second Life, a gente tinha mundos 3D de games, tinha Ragnarok, tinha vários. Mas era um mundo muito específico com o objetivo daquele jogo. Quando o Second Life entra no mercado, em 2003, ele traz para você realmente uma experiência em que você pode ter a sua vida, o seu objetivo de vida, independente do... Porque num jogo, normalmente, todo mundo tem mais ou menos o mesmo objetivo, né? De quem chega primeiro, quem consegue conquistar tal coisa. No Second Life, não. Ele se configura como uma segunda vida, realmente, onde você pode experimentar do jeito que você quiser. E aí, o que é interessante no Second Life, que é o primeiro vislumbre disso, depois a gente pode falar até porque o Second Life não se consolidou, né, de maneira ampla, como a referência única de metaverso, mas várias coisas interessantes que o Second Life traz dizem o potencial do que é o metaverso ampliado pelos mundos 3D. Então, no Second Life, que começa em 2003 e atinge o auge em 2009, depois ele acaba, né, entrando mais naquela curva de depressão para achar a produtividade do Gartner, você podia tinha o dinheiro do próprio ambiente, que era o Linden Dollar. Então, você tem uma economia, hashtag fica a dica, né? Sem economia, a gente não consegue fazer trocas, transações, não consegue gerar riqueza. As regras de um mundo 3D não precisam ser as regras de um mundo físico. Então, no Second Life, a gente voa, a gente teleporta, a coisa que eu mais gostava, além de voar e teleportar, vou falar as 3 coisas que eu mais gostava, que eu quero fazer aqui no mundo físico, que é você pegar o seu olho e dar um zoom. Não consigo fazer isso com o meu olho, né? E no Second Life, você dá um zoom, qualquer coisa que está longe, até não sei quanto, eu não lembro mais qual era a distância, você conseguia trazer para próximo. Então, você tinha embedado funcionalidades incríveis, e no Second Life, a gente podia criar ilhas, né? Lá os ambientes são ilhas, que tinham regras diferentes. Podia ter uma ilha que a gravidade era diferente, por exemplo, do que uma ilha onde tem a gravidade igual daqui. Então, quando você começa a experimentar, por exemplo, tem lugares no mundo que a gente, como humanos, não consegue chegar para ver alguns bichos, alguns peixes, criaturas, né? Não é nem peixe, que fica numa profundidade enorme. E aí, no Second Life, teve algumas iniciativas de criar um ambiente onde você andava no meio dessas criaturas. Então, imagina que incrível você poder estar junto com elas num lugar que você jamais poderia estar, né? Ver como que é um ser, ou recriar ambientes do passado, você viajar. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui para a Europa, e aí você vê aquelas reconstituições, por exemplo, do Coliseu, com aqueles plastiquinhos, né, um em cima do outro. No Second Life você podia ver cada etapa. Então, o Second Life foi uma primeira experiência incrível de você sentir isso. E você experimentava pelo seu avatar, mas não era com óculos. Então você tem uma limitação na experiência e não era integrado com o restante da vida, era só aquilo. Na época também, gente, estou falando de 2008, o mobile nem estava consolidado ainda, as máquinas não tinham o potencial que elas têm hoje, a conexão à internet era bem mais pobre do que a gente tem agora. Então, para você ter uma experiência legal lá, então já limitava quem podia participar por todas essas características, e para ter uma experiência legal, você precisaria ter uma máquina de gamer, né? Então, e era difícil de fazer login. Para o metaverso realizar o pleno potencial, você não tem que perceber quando você está indo de um lugar para o outro, né? Você vai aonde é melhor para você naquele momento. É que nem a gente faz no universo aqui. Eu vou andando no mundo e é a mesma coisa que vocês fazem quando vocês pegam o seu celular. Tô precisando de alguma coisa, o mais natural é você entrar no celular e pesquisar sobre aquela coisa. Quando aquilo já te resolveu, você volta aqui para o mundo físico. Aí quando você quer alguma outra coisa que precisa de um desktop, você vai para o desktop. Então a gente vai fluindo. Quanto mais natural for isso, mais a gente está consolidando um metaverso na sua máxima potência, né? Então, basicamente, você não precisa pagar
para começar a utilizar o metaverso, você já está no metaverso, muitas coisas são gratuitas, mas obviamente tem muita coisa que precisa pagar. Então você não precisa, por exemplo, pagar para estar no universo. Mas você, se quiser alguma coisa a mais, você começa a pagar para comer, para respirar. Então um exemplo que eu dou, no Second Life você pode entrar gratuitamente, como a gente pode entrar gratuitamente num monte de outros mundos aí que estão sendo criados agora, né? Só que se você quiser, que nem games, a gente joga um monte de game de forma gratuita. Só que quando você tá lá, se você até Pokémon GO, você entra, todo mundo pode entrar. Gente, hashtag fica a dica, entra lá, ó. A gente já tem metaverso configurado com realidade mista no Pokémon GO desde 2016. Então, quando você entra lá, o básico tá lá, né? Só que a partir da hora que você tá lá e quer ter uma performance melhor, você precisa de dinheiro. Você precisa comprar coisas. Então, hoje, a gente sente muito... Quem já experimentou isso, sabe, né? De você querer dar um power. Todos nós experimentamos, gente. Vamos falar. O e-mail. Os primeiros e-mails. Eu lembro quando o Google entrou e deu o Gmail. E o Gmail tinha, de graça, uma quantidade enorme de espaço. Lembra? Antes disso, você tinha que pagar para você poder utilizar o e-mail para poder fazer parte do mundo digital. Lógico que quanto mais escala tem, como qualquer outra coisa na vida, mais barato fica e mais exclusivo também, porque a gente tem ambientes que são caríssimos, coisas caríssimas, né? Então, basicamente, todo mundo pode participar, mas quando você está nesses ambientes, se você quiser uma performance melhor, ou se aquele ambiente for aonde aquilo é importante para você, porque, por exemplo, tem lugares que eu não estou nem aí se eu ficar na versão básica, não afeta a minha vida porque eu não ligo muito para aquilo. Mas tem lugares que eu quero estar na versão premium, porque faz diferença para mim. Então, vou dar um exemplo. Quando eu estou aprendendo línguas, eu estou aprendendo italiano no Duolingo, tá? Que é bem legal. Hashtag fica a dica. Você está experimentando algumas coisas que, se eu quero aprender mais, melhor, mais profundo, mais rápido, eu pago a versão premium. Outras coisas que não são tão importantes para mim... Então, veja, você consegue realizar no metaverso o caminho que é bom para você. E aí você começa a ter a opção de, em cada momento da sua vida... experimentar o que você quiser no mundo digital, que não requer, que nem o Nicolas Negroponte tem um livro de 1995, no cara do MIT, né? Eu lembro quando eu li esse livro, eu falei, uau, é isso, que é A Vida Digital, o livro dele. E ele falava da diferença entre átomos e bits e bytes. Tudo que é feito de átomos, para ser transportado custa e dá trabalho. Então, você pega uma água, por exemplo, que venha do Himalaia, ela, para chegar aqui, ela vai custar muito, né? E ela tem, tudo que é átomo tem não se mistura facilmente, os átomos são diferentes. Agora, tudo que é bit byte flui. E muitas vezes instantaneamente, e muitas vezes gratuitamente. Então, a partir da hora que o mundo vai se digitalizando, né? Então, essa é a visão que lá de trás eu comecei a perceber, porque depois de 95... a gente vai ver que 98, 99 começa a vir a conexão Wi-Fi com a internet e de você realmente começar a fluir mais em qualquer lugar, se tornar mais móvel, né? A partir da hora que a gente começa a ter conexão em qualquer lugar e a sua vida digital pode acontecer em qualquer lugar, você tem a opção de, no lugar físico onde você estiver, escolher qual é a próxima etapa. E aí eu lembro que no começo da internet eu brincava com as pessoas que eu falava assim, olha gente, cada vez mais a gente tem uma concorrência entre o on e o off. E você não percebe isso, porque quando fica chato aqui, você pula para lá. Quando aqui tá legal, você volta para cá. Quando lá tá mais legal, você vai para lá. Então, isso começa a ser fluido. Eu lembrava que você vai numa igreja para um casamento. Aí você chega, você senta, reza, não sei o quê, tem que esperar a noiva. Nesse tempo que tá esperando a noiva, o que você faz? Você vai pro digital. Aí você fica navegando lá. Aí a noiva vai entrar, é legal, quero ver a noiva entrar. Esquece, não importa o que você tá fazendo no digital, você para. Então, a gente começou a não perceber mais. É que nem quando você fala uma outra língua. Você não lembra se você leu em inglês, em português ou em espanhol, né? A mesma coisa começa a acontecer. A experiência, tanto que eu lembro quando comecei a falar de hibridismo, eu terminava minha palestra falando isso. Não importa se a vida é on ou é off, importa que ela seja boa. Importa que ela seja boa. E hoje a gente tem 1000 opções para a vida ser boa para você. E aí percebam que a gente está falando do metaverso, ele não é uma revolução, ele é uma evolução. Aí você pode perguntar para mim assim, mas Marta, por que estão falando agora disso? Então, se ele é uma evolução, estava sempre aí, por que é agora que a gente está falando? Porque, em função da aceleração, da conexão de 2020, por causa da pandemia, todas as evoluções tecnológicas que a gente precisava, disseminação na realidade, né? Penetração, que não aconteciam, aconteceram. Então, a partir da hora que de 2020 para cá,
a gente começou a ter uma disseminação de blockchain, todo mundo conectado, as empresas prestando mais atenção nisso, então essa hibridização começou a acontecer maior, a gente começou a ter os recursos para que o metaverso se estabelecesse realmente como ele tem que ser. Vários mundos em 3D, trazendo todas as oportunidades que a gente pode ter. E percebam como a gente precisa do blockchain para isso. Essa que é a grande sacada. Se você não tiver blockchain para fazer a transação entre os vários mundos, inclusive entre o on e o off, né? Então, NFT, inclusive, vem para cumprir um desses papéis aí. Você não consegue ter uma economia fluida, você não consegue ter fluição entre os vários ambientes. Imagina, gente, eu vou logar no Second Life, aí eu saio. Aí eu vou logar no Workrooms, aí eu saio. Aí eu vou logar no Roblox, aí eu saio. Você começa a criar barreiras entre os espaços. Eu acredito, inclusive, que essa evolução que a gente está indo, um exemplo que eu dou nisso, a partir da hora que você tem os sistemas de streaming, é uma outra experiência que está relacionada com o metaverso. Mas ela está ficando uma experiência chata, né? Você tem que procurar. Outro dia eu fui fazer uma maratona de Matrix de novo para assistir o 4. A gente pode discutir isso num outro episódio, né? Os benefícios e os malefícios do 4. Mas aí eu procurava, tinha que procurar em todas elas. Eu fui procurando na Apple, na Amazon, né, no Prime, Netflix, na Net mesmo. Aí eu fui ver se tinha... Falei, cara, onde que tá? E tinha um filme num, tinha um filme no outro. Um era pago, o outro era... Depois que eu paguei todos, eu vi que no outro tinha tudo de graça. Ou seja, é um esforço para você fazer essa fluição. Então, veja quantas oportunidades de negócios começam a surgir. Eu acredito que os agregadores, que a gente está começando a ter uma disseminação maior de streaming, e aí vai valer mesmo para os jogos e para todas as plataformas digitais, como que você flui de maneira rápida e simples entre elas? Ainda não é uma experiência boa, a gente ainda tem muito atrito entre os vários tipos de plataformas. Então, isso é uma evolução que o blockchain traz, junto com as possibilidades de você ter uma moeda única, tanto que todo mundo sabe que se você tiver num desses ambientes que tenha, tirando o Workrooms, que é para reunião de negócios, os outros todos você paga tudo com cripto, né? Você tem que ter uma carteira. Então, a gente também está criando essa cultura, que não é uma cultura ainda disseminada. A gente tem uma porcentagem muito pequena da população que utiliza cripto, das várias variações de cripto, que sabe... Outra coisa, tem um esforço inicial, que eu estava pensando na hora que eu criei meu avatar para o Workrooms, o meu avatar do Second Life era muito mais a minha cara, tinha muito mais possibilidade. Estou falando de 2007, gente, 2008. A criação do avatar lá te permitia personalizar e você podia... Então, isso que... Você podia comprar corpos, né? A gente pode entrar depois numa discussão do que é artificial, do que é real. Então, por exemplo, se eu quisesse ter o corpo de uma modelo no Second Life, você podia ter. Se você quisesse... se a sua personalidade é de outro gênero, lá eu podia ter. Se eu quisesse voar, eu podia voar. Se eu quisesse ter o corpo de um animal, eu podia ter. Eu podia ter vários avatares, inclusive, para fazer o que eu tô com vontade naquele dia. Então, tudo que a gente está discutindo de diversidade agora, a gente já fazia naquela época. Na prática, isso vai acontecer, né, no Horizon Worlds. Isso. Não no Workrooms, Não, né? no Workrooms, não, no Horizon. O Horizon, inclusive, ele é o Second Life on steroids. Basicamente, ele pega as mesmas... aliás, tem um aprendizado aí de 15 anos, né? Que teria que estar uma coisa incrível. Porque no Workrooms, ele está em beta, né? Então a gente tem que dar um desconto aqui. Porque uma das coisas mais lógicas e óbvias para você fazer é pegar uma foto sua e ela revestir o avatar. Em vez de eu ficar lá 3 horas falando, a cor do meu olho é essa, mas não é mesmo, né? Meu cabelo é assim assado, a ponta do cabelo está um pouquinho mais clara, não sei o quê. E lá você não se... Então, quanto mais você se identificar com o seu avatar, melhor a experiência. E aí eu tenho até uma experiência minha, porque quando eu criei meu avatar no Second Life, quem já viu palestra minha sabe que eu uso muito saia. Eu adoro saia lápis, tá? Aliás, saia lápis preta todo o resto do guarda-roupa é combinar com a saia lápis preta, que eu não tenho que ter trabalho de pensar. Mas ok. Aí que eu fiz meu primeiro avatar com a sainha lápis, né? Só que no Second Life você voa. E se você voa de saia, mostra calcinha, certo? Eu falei, não sou eu, não quero. Aí eu mudei meu avatar para ter uma calça comprida, preta, mas uma calça comprida. Então perceba, você tem que se identificar, não é nem o que eu sou aqui, não importa o que eu sou aqui. Eu tenho que estar feliz, e lá eu tenho muito mais possibilidade do que eu tenho aqui, né? O que eu faço com as minhas rugas? O que eu faço com o meu cabelo que não ficou bom naquele dia? Não tem o que fazer. Lá eu tenho tudo para fazer. Então é uma liberdade. E aí, para quem já experimentou os novos mundos virtuais em 3D agora, que é o que o pessoal fica chamando de metaverso, que não é, que me deixa nervosa, mas quem já experimentou esses mundos sabe que a experiência com o óculos é outro patamar. Você realmente
Tanto que uma das coisas que a gente sabe na teoria, né, é que você tem duas pontas no extremo de realidade, né, que é o do Paul Milgram, o contínuo da realidade física e da realidade virtual. Então, entre a realidade física e a realidade virtual, Paul Milgram traz um contínuo onde você vai indo de uma para outra, uma contaminando a outra, num grau que no meio você tem as mistas, tá? Que são as realidades mistas. Então, o que acontece? Quando a gente entra, né, antigamente, o que era o extremo de uma realidade virtual, de exemplo? Matrix, porque o cara nem sabia que ele tinha corpo fora dali, tá? Então, essa experiência seria realmente a pura realidade virtual, quando você não tem nem consciência do seu corpo. A outra ponta, que é a realidade física pura, eu acho que nunca existiu, porque a gente sempre pode sair e pensar na morte da bezerra, né? O seu cérebro sempre te deu escapes para fora do mundo físico aqui. Então, o nosso cérebro, quando ele vai desenvolvendo, mas o 100% seria você só estar experimentando o que está aqui na sua... Eu acho que é o mindfulness, né? Quando você está naquela coisa, tô focada no que eu tô fazendo aqui. E aí, no meio, a gente tem as contaminações de um e do outro. Então, realidade mista é quando você tem contribuição dos dois. Quanto mais a contribuição é igual, é mista mesmo. Quanto mais pende do virtual, do digital, ampliar a sua realidade física, a realidade aumentada. Então, quando eu pego um celular e aponto para o caminhozinho para ir para o metrô, ele está me apontando na rua, ele está me ajudando a resolver um problema do meu mundo físico. Então, uma realidade aumentada. Mas pode ser o contrário, que nem quando a gente fala do Second Life, muitas vezes eu fazia coisas... A vida estava lá. Quando você entrava lá, a vida estava lá. Então, tudo que eu usava da realidade aqui, Workrooms é muito isso, porque você, na realidade, está lá. Então, a gente está na virtualidade, não importa, as pessoas vêm do mundo inteiro, se encontrou lá. Você sente que você está lá, né? Só que eu uso meu computador que está na minha mesa aqui. Aí eu não posso bater na cadeira que está aqui do meu lado, então a gente marca os territórios. Aí eu uso os recursos que eu tenho no meu mundo físico para ampliar o meu digital. Então, isso é virtualidade aumentada. Então, perceba, antigamente a gente não tinha opção. A gente estava só aqui no físico. Aí, conforme o metaverso vai se configurando, essas tecnologias vão trazendo possibilidades, para eu experimentar uma realidade mista, eu precisava de um dispositivo. Eu enxergava que eu estava usando alguma coisa. E agora, quando eu entro os óculos já estão dando essa experiência que é legal, e se você pensar uma coisa barata, né? Antes custava uma fortuna, com óculos que custa hoje, sei lá, R$3.000, que é mais barato do que um celular, você realmente tem a sensação que você está experimentando um outro universo. Aí a gente começa a ver as potencialidades, a gente pode passar, então, acho que eu já expliquei demais o que é metaverso. Não, eu quero voltar aqui um pouco a fita aqui. Pra gente ver as oportunidades e as ameaças. Quero voltar um pouco a fita aqui, só para resumir algumas coisas, né? Porque, na verdade, você já respondeu muitas perguntas que a gente tinha para fazer aqui, mas, resumidamente, assim, né? Nutshell, né? Resumidamente, mundos virtuais não é igual a metaverso. Obviamente que os mundos virtuais fazem parte do metaverso, mas não é exatamente o que todo mundo está proliferando por aí, né? Porque a gente fala metaverso, e todo mundo já imagina, então é aquele mundo virtual que a gente vai entrar com óculos, vou fazer uma reunião no metaverso. Vou fazer uma reunião no metaverso. Faz parte, vai fazer parte por conta da estrutura da experiência, né? Então, o que a Marta colocou aqui, muito bem colocado, é que na prática o metaverso, a gente já está no metaverso. Então, aquela pergunta, né? Quando estaremos, né? Quando chegará o metaverso? Não, já chegou. Já chegou faz tempo. A gente já está dentro do metaverso, né? Todo mundo faz reunião no meeting, né? Que é metaverso. Que aconteceu, né? Depois da pandemia, né? Tudo a gente acabou... E esse é um ponto que você colocou, né? A gente acabou acelerando esse processo de digitalização, vamos dizer assim, né? A disseminação da conectividade após a pandemia acelerou esse processo que fez toda essa estrutura, né, do blockchain, das criptos e principalmente dos mundos virtuais se proliferar um pouco mais. Mas, para mim, o resumo melhor assim, é quando a gente vai adicionando camadas digitais à nossa própria vida, a gente vai tendo uma experiência cada vez mais imersiva e ampliada, o que amplia essa percepção do metaverso em si, né? Porque o metaverso é essa conexão entre o on e o off, entre a nossa vida, né, física e digital, e adicionando de alguma maneira essas camadas, a gente consegue ter uma vida mais fluida, tendo melhores experiências, certo? Então, tentei resumir aqui, né? Mas depois a gente volta nessa história toda. Mas vamos voltar aqui um pouco nas nossas perguntas, porque, bom, a gente falou o que é o metaverso, o que não é o metaverso, nosso primeiro mito, porque deve ter mais aí, né?
Mas vamos falar, Marta, quais são as oportunidades para as marcas, né? Olhando aqui do ponto de vista tanto do marketing, né? Mas do ponto de vista tanto de negócio quanto de marca para comunicação. Quais são as principais oportunidades, na sua opinião? Olha só, se a gente tem mais mundos, você tem muito mais mercados, né? Você tem muito mais mercados. Outra coisa, se você não tem limitação física, você tem muito mais produtos. E você tem produtos para todos esses mundos. Então, as marcas que souberem entender o que as pessoas escolhem, um mundo virtual X ou Y ou Z, o que as pessoas querem lá e oferecerem o que faz diferença lá, de novo, é marketing puro isso daí, né? O que é marketing? É a ciência de entender necessidades e desejos para fazer a troca. Então, se as pessoas estão no mundo virtual e fluindo entre eles, acabei de falar de algumas necessidades aqui, como é que eu faço para ter login único em todas elas? Como é que eu crio um avatar que esteja premiando todas elas? Como é que eu troco rapidamente de avatar? Como é que eu troco rapidamente de sala? Esse é o grande benefício, que no mundo físico eu não consigo fazer isso, eu não consigo instalar um dedo e estou em outro lugar. Então você imagina a quantidade de startups que devem surgir, né? Não só de marketing, mas de negócios de maneira geral. Produtos que devem surgir, tipos de transações que devem surgir, assim, é infinito. É infinito. Quanto mais isso crescer, se você considerar que uma das outras consequências da tecnologia é a gente não morrer mais, né? Isso também está muito ligado com o metaverso, que é você fazer essa fluição entre os mundos. Vamos pegar o metaverso na potência enésima, é você fazer o quê? Essa fluição para o mundo digital, né? E depois fazer um download com outro corpo. Aí tem um monte de filmes e séries depois que a gente pode... Tô notando aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tô notando isso. todas aqui, né? Porque... então, você pode fazer a ida para lá, a volta para cá. A gente tem pensado muito no metaverso da gente ir para lá, né? Basicamente com o seu avatar. Mas a partir da hora que o seu avatar fica mais interessante do que o seu mundo do lado de cá, por isso que é um perigo, né? Então, se a gente for falar das ameaças na sequência, então das oportunidades de negócio são isso, são os produtos todos que a gente pode criar, toda essa comunicação nesses ambientes. Imagina o que tem de possibilidades de comunicação, inclusive alguns deles têm outras formas de comunicação, né? Você pode você pode ouvir coisas que você não ouviria no mundo físico, ter experiências direcionadas para um avatar que você não tem para o outro. Coisas que, assim, pensa além de tudo, tá? Não tem limitação física, o que você pode fazer nesses mundos. Agora, por outro lado, em termos de ameaça, a principal que eu acho que é a barreira de entrada é você ter a competência de dominar e entender todos esses universos, né? Então, se a gente não consegue nem fazer estratégia de conteúdo para fluir nas plataformas de mídias sociais que estão aí um tempão, os 2D, imagina o que é você ter uma estratégia integrada das plataformas 2D. E outra coisa que é legal falar aqui também, não é todo mundo que quer ir para o 3D em todo momento. Tem hora que você quer mandar um e-mail com uma mensagem curtinha de uma linha, você não quer, ou um SMS, né, ou um WhatsApp, sei lá, seja o que for. Então não é que a gente tem os vários mundos porque as pessoas preferem ficar num ou no outro. Você mesmo vai ter hora que vai querer estar num ou no outro em função das suas características, dos seus objetivos. Então, se mapear a jornada do consumidor já é difícil para o mundo que a gente tem hoje, que não tem essa complexidade, você está aumentando 1 grau de complexidade nas estratégias de marketing. Então, tanto que o marketing era digital, na próxima edição, a gente tem que começar a colocar as outras complexidades dos ambientes 3D. E aí, uma das coisas que é fundamental, por isso que no livro do Trends a gente tem um capítulo disso, a gente vai ter um episódio aqui só para falar disso, sem inteligência artificial, sem você usar sistemas inteligentes, você não vence mais a complexidade desse ambiente. Não dá para você, na unha, mapear, porque hoje ainda a gente consegue, você olha métricas, você vai lá e você analisa qual vai ser a sua próxima ação de conteúdo no Instagram, no TikTok, se você vai fazer Reels. Ainda é feito muito, mesmo que você faça baseado em dados, você está tomando a decisão, não é o sistema tomando decisão. Quando você aumenta a complexidade, se torna impossível fazer isso. Então, não é só a criação de conteúdo, é você entender a jornada para você fazer as ações especificamente no momento certo, né? Inclusive, quando, né, o Facebook se tornou Meta, né? E aí o Mark Zuckerberg foi lá e fez aquela demonstração com vários vídeos produzidos, né, sobre a visão do que seria o tal metaverso na visão deles. Ele mostra em um dos vídeos sobre o entretenimento.
E tá muito claro, né, que o Instagram vai continuar sendo o Instagram. 2D na telinha ali, Isso. mas de algum momento você tá vendo ali o post do Kalil num show e eu posso clicar e realmente entrar naquele show, sendo Isso. transferido para um outro ambiente. Isso. Vai ficar mais complexo mesmo rastrear toda essa história Não nessa é? jornada. Não, e mesmo aquilo de... no episódio anterior a gente falou de você ter e-commerce anywhere. Isso é um e-commerce anywhere. Por exemplo, se eu clico no vídeo do Kalil, que ele tá no show XYZ, cara, você vai me barrar para eu comprar o ingresso se eu quero. Tem que ser super fluido. Eu quero e pronto, cobra lá, não me enche. Eu tô lá no show. Inclusive, a gente tende a gastar muito mais quando a gente tem esse tipo de fluição, porque você consegue pegar aquele momento que o consumidor está apaixonado, que ele está com vontade daquilo, né? Aquela coisa que a gente fala de conveniência no marketing há 300 mil anos atrás, para ela se realizar, você precisa ter tecnologia para isso. No caso, eu lembro do Diabo Veste Prada, né? Que tinha um desfile de coisas interessantíssimas que os personagens utilizavam. E aí, quem não teve vontade já de comprar ou um celular, ou uma roupa, ou um acessório, ou uma experiência de você estar naquele lugar que o 007 está naquele filme especificamente. Uma das coisas, eu adoro viajar, e às vezes quando eu vejo num filme um lugar onde eu não sei onde é aquele lugar, eu fico louca, né? Eu tenho que parar o filme, porque onde que é isso aqui? Onde que é isso aqui? Porque eu quero ir. Né? Eu tenho muito essa coisa de buscar lugares diferentes. Imagina, olha aí, já estou dando oportunidade de negócio pessoal. Se você tivesse um lugar que você compra na hora que ela viaja, para saber onde é, você paga. Eu pagava todas elas. Então, é tanta possibilidade que a gente tem, mas todas essas possibilidades trazem desafios. Então, não existe bênção sem maldição, né, nesse cenário tecnológico. E aí entra também a história das NFTs, né? Como oportunidade, né? Como bens virtuais que você pode comprar dentro dessas experiências, né? E aí é legal falar dos NFTs, porque quando a gente fala de criptomoedas, elas possibilitam toda essa economia no digital na parte fungível, né? Só que existem coisas que são únicas, que são não fungíveis. Então, o fungível é quando você troca uma coisa por outra, eu te dou uma nota de R$10, você me dá R$10, não importa se a sua nota está amassada ou não, se você me dá um Bitcoin, eu te dou um Bitcoin, não importa de onde que vieram esses Bitcoins, onde eles transacionaram, tem o mesmo valor. Isso são os fungíveis, isso aí, inclusive o pessoal de direito, né? Agora também o pessoal começou a falar disso, as pessoas não sabem o que é, mas o pessoal de direito sabe disso há um tempão. O não fungível é um bem que tem valor único, que você não consegue simplesmente trocar um pelo outro, né? Então, os exemplos que a gente dá é arte, mas vai muito além da arte. Uma casa, um imóvel. Um imóvel não vale igual ao outro, não é porque um tem 3 dormitórios, outro tem 3 dormitórios, pode ter a mesma planta, inclusive. Se tiver lugar diferente, vale diferente. Então, a gente tem uma quantidade enorme de bens que, se a gente não tiver como registrar e transacionar, a gente não consegue fomentar a economia. E aí entram os skins, que nem eu falei. Eu posso querer que meu avatar utilize uma roupa diferente, que me incomoda mesmo, porque nos Dork Rooms não tem nenhum tipo de roupa que eu uso. Então eu coloquei lá que é mais próxima de mim. Mas se você tem para vender, no caso dos jogos, o pessoal já faz isso há um tempão, né? Que são as armas, etc. Então você começa a ter produções autorais, você começa a ter... E como eu venho, o meu doutorado é em artes, muitos dos meus trabalhos eu tinha que vender indo no cartório, passando do trabalho, escrevendo o que ele é, dar o código-fonte, mas não é um registro oficial onde você consiga, inclusive o cara para passar para frente, ele tem que ter autenticidade. Quem já comprou um quadro de alguém sabe disso, né? Você vai no cartório, vem registrado atrás do quadro, que é uma obra de arte autêntica, e a gente fala no mundo físico. No mundo digital, a mesma coisa, tem um monte de criação que são únicas. E aí, os NFTs vieram... Então, se as criptomoedas vieram para trazer a parte fungível da economia, fluir, o dinheiro, valor de troca, os NFTs vieram para você poder registrar tudo que for único, exclusivo. Mas o que é legal é que os NFTs eles vieram para registrar no blockchain, na realidade, né? É um token que registra essas coisas únicas da mesma forma que os tokens registram as criptomoedas. Só que nesse caso ele registra não fungível. O legal é que você pode registrar coisas que não estão no digital, mas que eram únicas e a gente não conseguia registrar no mundo físico. Então, se eu pegar um momento especial, por exemplo, esse momento aqui, né, que a gente está fazendo um episódio nesse podcast, isso não vai se repetir, é um momento único. E esse momento único eu posso registrar como um NFT. Então, as possibilidades que os NFTs trazem
de produtos, de mercados, de possibilidades, assim, não dá para falar, infinito, de entrada, de coisas que são tangíveis, coisas que são intangíveis. Hoje eu posso registrar uma casa em NFT. O ticket, o ingresso de de alguma show, coisa, de um show. Uma coisa remida, uma coisa que não é remido, uma passagem de avião. E aí veja que interessante, Rafa, Calil, né, queridos amigos. Coisas no mundo físico que eram indivisíveis ou dava muito trabalho para dividir, se você tivesse que fazer num cartório, etc. Se você faz no mundo digital com os NFTs, você divide em quantas partes você quer. Então você pega uma casa, um carro, um copo, não importa, porque o digital nasceu com essa vocação do fracionário, que é diferente de um mundo analógico que nasceu com a vocação do inteiro ou poucas frações. Então só isso, a natureza fluida que a gente tem, as possibilidades de fragmentação, isso pode tornar possível coisas que não são possíveis hoje para pessoas. Por exemplo, imagina um quadro, né, que está num museu e que jamais uma pessoa comum poderia comprar. Você pode pegar esse quadro, fragmentar em 1 milhão de NFTs, cada um deles valendo, sei lá, né, um valor pequeno, ou em 100 milhões de NFTs, e eu posso ter um 100 milionésimo de um quadro super especial que está lá no museu que nem está comigo. Então, veja, a gente começa a ter, com os NFTs, a complementação do que estava faltando para a gente ter as experiências únicas, e não é só no mundo físico ou só no digital. Veja como é o metaverso, né? Exatamente. É fluindo entre os outros. E outra coisa, para eu ter experiências boas nos ambientes 3D do metaverso, eu preciso de dados do ambiente 2D, ou 1D, ou o ambiente físico. Por quê? Se eu não integrar, eu não consigo ser inteligente no processo. Então, se eu não sei onde eu estou, como é que eu posso replicar um céu, por exemplo? Como é que eu posso replicar o computador? Como é que eu posso trazer a experiência para aquela pessoa no lugar onde ela está? Porque ela continua com o corpo aqui, né? A gente continua. Então, essa integração de fluição de dados é que vai trazer a melhor experiência, que é essa junção dos dois. Então, se eu não tivesse o blockchain, se eu não tivesse as estruturas de fluição de dados para lá e para cá, eu não consigo fazer a integração do on e do off, né? Num produto digital, você acredita que a força da marca ela é cada vez mais importante? Eu acho que é muito importante porque, eu fico imaginando, né? Então a gente está vendo o que vai ser os próximos passos. Quando você entra num ambiente 3D, você se entrega. Basicamente, você está indo para um lugar, e eu estava até pensando, né? Você faz integrações e você autoriza o seu celular, o seu computador, a compartilhar dados, a fluir. Porque, por exemplo, quando eu tiro uma foto com óculos, então, olha quantos dispositivos num segundo que estão conectados. O óculos, o celular e um computador, pelo menos. Isso quando a gente não tem numa televisão ou algum outro dispositivo. Isso conectado com os das pessoas que estão lá dentro também. Então, qualquer falha de segurança ou qualquer tipo de invasão... Gente, a gente está colocando o cérebro lá, tá? A gente está indo para um grau que a gente está indo mais para o nível abstrato, cerebral. Tudo isso está acontecendo dentro do nosso cérebro. Se eu não confiar para onde eu estou indo, eu provavelmente não vou querer ir. Além do que, eu tenho todos os riscos de todas essas conexões, quanto mais conectado, mais vulnerável. Cada conexão que eu coloco na minha vida, ela é uma porta de entrada para ameaças na minha vida. A mesma coisa, quanto mais janelas você tiver na sua casa, quanto mais portas tem na sua casa, mais você tem vulnerabilidades, tanto visuais quanto de penetração, né, no lugar que você está. Então, eu imagino que daqui para frente, que eram as preocupações que a gente tinha quando você começa a ter as integrações com os mundos digitais. Quando a gente começou a ter integração com o QR Code, uma das preocupações era, a hora que você aponta para um QR Code, se você não sabe de onde veio, é um risco grande de estar pegando malware, né? Alguma coisa que não é a mesma coisa quando você está nesses ambientes. Então, eu imagino que a marca, ela me dá um aval, né? A marca, ela vai além do serviço aqui, ela traz uma autenticação, ela traz valores já pré-determinados, então isso eu acho que é importante. E regulamentações de maneira geral. Eu acho que a gente vai começar a ficar cada vez mais conscientes e exigentes. Mas até para escolher, por exemplo, do exemplo que você trouxe da roupa do Avatar. Como que eu vou decidir comprar uma roupa, um produto digital que não passou por um processo? Eu acho que o aval vai ser da plataforma. Então, a gente sabe que hoje com blockchain você consegue fazer um monte de rastreamentos. Não, hoje é difícil. Se alguém vender lá para mim, por exemplo, uma bolsa Louis Vuitton no Roblox,
Será que a Louis Vuitton... quem me dá o aval é o Roblox, não é? Né? É o Roblox que está me garantindo que foi a Louis Vuitton que autenticou aquele produto lá. Mas imagine outros ambientes, né? Já começar a ter uma proliferação desses ambientes. Então, no blockchain a gente consegue ver a autenticidade de produtos e você começa a poder ter a própria loja em qualquer lugar. Imagina que legal, eu entrar numa loja da Louis Vuitton, da Prada, ou do seja lá o que vocês acharem interessante aí de marca, um carro, eu posso comprar um carro para usar nos lugares. É por isso que tem que ter integração, né? Que nem a gente faz no mundo hoje físico. Vou lá, comprei, e a hora que eu resolvi, não, hoje eu vou entrar no Roblox com essa, ou vou entrar com a outra, ou vou entrar com a outra. Isso também tem que estar autenticado e integrado nos fluxos, né? Não só no próprio lugar. Então, primeiro a plataforma. Antes da plataforma, eu acho que a gente vai ter cada vez mais... O blockchain já tem um monte de regras, né? Que a gente sabe para você entrar no protocolo. Inclusive, a gente vê a autenticidade dos smart contracts, o que a pessoa colocou ali, de onde que veio isso, o que o cara quer com esses smart contracts. Então, eu imagino que o grande mediador disso nas plataformas 3D, pelo menos, é a plataforma. Porque o usuário padrão, é que nem a gente, quando a gente entra num site, eu estou imaginando que os termos de contrato de uso, estão respeitando o LGPD, estão respeitando... Porque Agora, quando você entra num site qualquer que você não sabe quem é, você dá uma olhadinha mais a fundo. Eu acho que é o mesmo critério que a gente vai utilizar, né? De utilizar um ou outro. E aí, o que a gente quer comprar online, gente, imagina quanta coisa que a gente quer comprar que não está lá para vender, que a gente já está pronto para comprar. E, Marta, como que isso tudo se conecta com a tal Web 3.0, né? Porque tem uma relação, não tem? Total. Ainda mais quando a gente fala de integração e fluição de dados. Total. Onde a gente fala de plataformas e você ter a posse de um bem virtual que você pode transportar de um lugar para o outro, né? Porque aquilo é autêntico, aquilo é seu. A sua roupa, né? Eu tô num lugar, eu posso ir com a mesma roupa no outro. É a história, eu comprei a roupa, eu não preciso só usar naquele plataforma. A roupa é minha, né? Eu vou para onde eu quiser com aquela minha roupa. Então, me parece que a Web 3.0, a descentralização, que significaria talvez a gente ter a posse dos nossos dados, né? E bens virtuais, tem muito a ver com toda essa história, né? Tem tudo a ver com essa história. Inclusive o conceito de Web 3.0, que também é bem lá para trás, quando a gente começa a ter a web semântica, é o primeiro passo, né? Para as coisas fazerem sentido, gente. O que não faz sentido não engaja, você não consegue utilizar. Tudo que a gente faz, que a gente compra, por que a gente está aqui hoje? Isso faz sentido para a gente. E a web semântica, ela já vem com a Web 3.0, né? A origem da web semântica tudo que você fizer ali, ela vai antecipando para te trazer sentido. Então, vê como tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, de você ter a infraestrutura, que você pode ter acesso ao que você quiser, como você quiser, na hora que é interessante para você. Então, só que isso, a gente ainda não está lá, é o que eu acabei de falar, né? Infelizmente, a gente tem atritos, que é aquilo que a gente fala. Antes da gente ir para a próxima tecnologia para pegar, tem tanta coisa para consertar na tecnologia que está aqui ainda, a gente ainda não conseguiu resolver o lado de cá. Basta ver os corretores de celular, basta ver o tempo de duração da sua carga. A carga de qualquer dispositivo hoje ainda está muito aquém daquilo que a gente gostaria. Então, a gente tem ainda muito de infraestrutura para melhorar nesse processo, e além da infraestrutura que vai acima, que é a parte de software, agora a gente está falando muito de... Ver como tudo isso veio junto, né, Rafa? A cloud. A cloud também começa lá atrás, a cloud é velha. Só que agora a gente está falando do quê? De cloud híbrida, de cloud privada, de cloud pública. Por quê? Se você não tiver a cloud, da mesma forma que a sua cloud permitiu que você utilizasse o seu e-mail em qualquer dispositivo, se você não tem uma cloud geral, como que você pode levar a sua roupa de um lugar para o outro, né? A sua bolsa, o seu carro, o seu dinheiro? Então, quando a gente fala do blockchain, o blockchain ele faz esse papel da cloud financeira onde você está fluindo as coisas. As carteiras que mudam de uma blockchain para outra, de uma rede para outra, elas estão fazendo o papel de integrador dessas clouds. A gente tem que ter isso para todo o resto, né? Então, a gente ainda tem toda essa parte de conexão que precisa ser regulamentada. Normalmente, os primeiros que entram vão trazendo os padrões, né? Esses padrões vão sendo modificados de acordo com as necessidades para fazer o plug nos outros. Mas para você ver como isso é importante, por que o Twitter foi uma plataforma que lá atrás ela foi uma das primeiras plataformas que mais engajou? Porque ela permitia que terceiros plugassem nas APIs para fazer todo tipo de solução, para tirar foto,
Ou seja, ela era uma plataforma aberta. Vocês vão lembrar que o Facebook no começo não era. O Facebook só alavancou depois que ele também começou a abrir para que você tivesse essa possibilidade de integração. Que geralmente é a visão de plataforma, né? Que é a visão quando de você se plataforma. considera uma plataforma de fato, é quando você abre as suas APIs, né? Exatamente. Se você não abrir API, você não consegue conectar em ninguém. É a mesma coisa que você não tem plug. Você é maravilhoso dentro do seu mundinho, né? Ou seja, você está isolado. A partir da hora que você começa a ter essas APIs, a gente começa a fazer a fluição. E lembrando, né, que não existe inteligência sem dados. A inteligência do seu ambiente, ela vai ser proporcional aos dados que você consegue não só captar, mas processar. Então, se a gente começa a ter conexão com vários outros ambientes, a gente começa a trazer o quê? Muito mais riqueza para tornar o ambiente mais inteligente para entregar semântica. Não é isso? Então, eu consigo saber o que você quer. Para eu entregar semântica, ou seja, que faça sentido para você, eu preciso ter os seus dados. Veja como é importante ter os dados, né? Com privacidade, com controle de... Não vou usar seus dados para mais do que ele está sendo necessário, mas eu preciso dos seus dados para saber o que você quer e como que eu te atendo. E preciso ter os dados de tudo que tem aqui, para eu ver o que eu vou empacotar para você, que é aquilo que... sem você ter que pedir. Isso é o sonho de consumo da sociedade 5.0, né? De todos nós. Olha só, a gente teve uma bela aula aqui já sobre metaverso. A gente falou de tudo, né? Dentro do contexto, né? NFTs, blockchain, os tokens fungíveis e não fungíveis, as realidades mistas. E isso foi uma parte interessante, né? Que muita gente só olha pelo ponto de vista da realidade virtual ou da realidade aumentada, mas pouco entende sobre a virtualidade aumentada e as realidades mistas. Muito bem. Mas chegou uma hora aqui da gente fazer um jabazinho aqui. Porque lembra que no primeiro episódio, a Marta deu pra galera, né? Ela prometeu. Ela prometeu, na verdade, pra galera que alguém poderia ganhar, né? Uma dessas palavras. Isso aqui é uma representação física de uma aí, Rafa, NFT. O que né? é isso, né? Antes da gente... Quando a gente lançou o livro do Trend, do marketing na era digital, né? O futuro do marketing, a gente também lançou junto uma coleção comemorativa de 100 palavras que representam as tendências que estão no livro, né? Então tá aqui, por exemplo, mídia social, metaverso, NFT, JOMO. Já ouviu falar de JOMO? É, Joy of Missing Out. E tem mais um monte de palavras. Então são 100 palavras, né? Então essas 100 palavras foram registradas como NFTs, onde? OpenSea. No OpenSea, né? Então, o Luciano Calil fez toda a produção ali, tá tudo registrado certinho, né? E você pode ganhar uma dessas palavras, que já é uma NFT que já está sendo valorizada, inclusive, viu? Não é uma modalidade de investimento, e ela vale no mínimo, gente, ó, esses NFTs, eles dão acesso permanente, remido, forever, para o nosso radar. Olha aí, nosso radar do marketing na era digital, que é incrível, que traz notícias do topo, né? Ou seja, estado da arte do marketing, com discussão sobre cada uma delas todos os dias, né? E esse radar custa R$600 por ano. Então, você tendo um NFT desse, você tem acesso a esse radar forever, né? Pelo menos ao radar, né? E vale a pena, né, mencionar o seguinte, que dentro dessa nossa coleção, né, comemorativa, a gente deu 50 dessas palavras para coautores, influenciadores, personalidades que estão envolvidas, né, nesse contexto das tendências, o que já valoriza por si só as palavras, né? Tem muita gente importante aí, legal, que já tem posse de algumas delas, mas as outras 50 a gente vai disponibilizar aí para todo mundo, quem quiser ter, porque se tiver, vai ter acesso ao radar do marketing na era digital, que tem o valor aí de aproximadamente R$600, e vai ter também desconto vitalício, não é isso, Marcos? Todos todos os produtos que a gente for lançar da plataforma Marketing na Era Digital. E prioridade para saber antes o que a gente está lançando também, né? E aí, esse acrílico, na realidade, é só uma representação do token, né? Para a gente ter uma representação física do token, o que vale é o token, é o registro lá no blockchain. E cada um que compra isso recebe com uma caixa maravilhosa, né? Olha que lá, tá aqui atrás. Tá lá atrás, um exemplo do Kiso e a minha. E dentro da caixa vem a representação do token, né? E o registro do NFT, que é o que mais importa, né? Então, ou seja,
É incrível. Pois é. É muito legal. E como é quase um membership, né? Você tendo isso aqui, É. você tem acesso a muita coisa bacana. E ao longo, enquanto estivermos por aqui, né? Lançando coisas, então vale bastante, hein? Forever. E Vale são bastante. jovens, então vocês podem perceber que a gente tem isso muita aí. coisa para fazer. Tô cuidando da saúde, Então, ó, né? gente, Espero viver muito. todos nós, né? Mas olha só, lembrando, em todo episódio, né, que a gente trouxer, faz um post marcando qual foi o insight que você mais, né, sentiu. Quem fizer dos 20 episódios, no final, tá concorrendo, a gente vai ver qual é o critério de desempate, né? Para um NFT, ganhar um NFT com uma boa, palavra. Vou repetir Nós então, vamos guardar mecânica. Vou repetir a mecânica aqui. Teremos 20 episódios nessa primeira temporada. Se você assistir aos 20 episódios e a cada episódio fizer um post com o seu melhor insight, com o seu insight aí que você achou bacana, marcando @MKT na era digital, marketing na era digital, com a nossa hashtag Trends, você vai estar concorrendo aqui a uma NFT exclusiva. Concorrendo porque assim, né? Vai que dá empate, a gente tem que ter um critério de Mas desempate. se você for a pessoa que tem ali... Se for a única, ganhou. É seu já. É seu. Então, garanta já, né? Acho que já tá assistindo aí, vamos lá. A gente vai colocar a hashtag para a pessoa ver, porque não pode errar na hashtag nem no arroba. É o marketing na era digital Porque Trends. a gente vai rastrear por aí, tá? Agora é o seguinte, a gente vai para uma parte aqui do nosso podcast muito legal. Gostosa. Eu tô esperando, a eu tô parte ansioso light. aqui. Tô ansioso para falar disso. Eu também. Marta, fala aí pra gente uma série, um filme que tem a ver com essa história do metaverso, como lição de casa pra galera assistir e já entender. Ó, eu podia falar de várias de agora, eu vou começar mais lá atrás. Vou falar de uma que ela representa, que é Matrix, que é filme, né? Matrix, ele é exatamente essa descoberta, só que lá a descoberta é o contrário, né? Porque o cara tá no mundo virtual da Matrix e ele descobre que ele tem é o real, corpo. Descobre o que é o mundo. O que é o mundo. Então, Matrix é incrível nesse sentido, porque é de 99, né, o primeiro, e você pensar que o livro do metaverso do Stevenson é de 92, tá ali, né? Você tá vendo que esse movimento tá acontecendo. Mas depois de Matrix, a gente teve alguns filmes incríveis, que também eu recomendo que assista, vocês vão lembrar. Um deles é Surrogate, que discute essa relação da gente com os nossos corpos, que não precisa... Quando a gente fala de virtual, a gente pode depois falar de artificial. O virtual a gente está pensando muito mais nesse mundo digital, né? Mas a gente vai ter a possibilidade de também usar outros corpos como avatares. Inclusive, a gente pode, quando você opera um robô com o seu cérebro, aquele robô é seu avatar, né? Aliás, só para a gente, hashtag fica a dica aqui, avatar, ele é antigo, vem do hinduísmo, a palavra avatar, que representa quando uma entidade, um deus, ele entra num determinado corpo. Então, por isso que a gente chama o nosso rostinho ali de avatar. Eu sou o deus dos meus avatares, né? Você controla aquilo. Então, se eu controlo um corpo de um robô, ele está funcionando como um avatar meu. Então, para a gente ver filmes que já discutem isso há um tempão, tem o Surrogate, que é o substituto com Bruce Willis. Isso que eu ia falar, o substituto. Que é Surrogate. O outro é Avatar, o próprio Avatar. Gente, não precisa nem daquele cabelinho de espetar coisa, a gente tá conectado já com aquela noosfera que eu falei, então já é incrível. Um outro também que é incrível, que você vê que uma pessoa pode ser avatar da outra, muito antes do digital, que é Gamer, que é com o Butler. O Jared Butler. Jared Butler, que é incrível. Aí a gente tem dos mais recentes, eu adoro a Altered Carbon, a série, a primeira temporada é incrível até para ver o que são as questões humanas nessa fluição de para lá, o papel da inteligência artificial nisso, os tipos de corpos que você pode ter. E pode ver que em Altered Carbon, eu acho que é a representação mais correta do que é um metaverso, porque muito facilmente você flui de um para o outro, né? Você não tem grandes atritos para fluir de um para o outro. E tem moeda também, né? A própria moeda tem a própria... não, é incrível. Assim, o a primeira temporada... da memória. Né? A primeira temporada, o chip, né? Para você fazer, que você na realidade, você se reduz aquilo. Aí tem um monte de outros, com os Black Mirrors da vida, Transcendence, etc. Mas um último agora, que é o Upload, que é mais light, né? Não é tão pesado quanto os Black Mirrors. Upload é bem interessante no sentido que, desculpa, se você não assistiu, o problema é seu. Eu vou dar spoiler, sinto muito. Você tinha que ter assistido, como assim não assistiu? Ó, a primeira temporada
a gente fala, o tema todo é em volta de quem morre se transferir. Mas o legal é que depois que você se transferiu e está vivo nesse ambiente, os vivos conseguem te visitar com dispositivos de realidade virtual. Mas o mais legal é que na segunda temporada, eles começam a trazer a temática de você imprimir corpos para voltar para cá. Então, por que não? Veja como todas as tecnologias estão ligadas. Que é um pouco do Altered Carbon, né? Você que pega um corpo e qualquer volta. Corpo. Né? E aí você pode imprimir um corpo orgânico e você pode imprimir um corpo... Por que eu tenho que voltar num corpo orgânico? Posso voltar num drone. Ué, se eu sou um chip, eu posso operar um drone. E olha que interessante. Que aí volta com Black Mirror, né? Que Black Mirror é terror, mas ok. Eu posso voltar como o cérebro de uma daquelas abelhas, daqueles enxames lá e entrar no ouvido de alguém e fazer... Você pode entrar minusculamente, como um nanorobô, em um lugar onde a privacidade era esperada que existisse e não existe. Então perceba que essa consolidação desses espaços fluidos, de você ir para lá e fazer download para cá, inclusive no Matrix 4 também, uma das coisas que eu achei interessante, porque a gente sempre pensa na gente, né, nos humanos. A gente indo para lá e a gente voltando para cá. E em Matrix 4, que você também devia ter assistido, pelo menos para a gente poder falar sobre isso, os sistemas, porque quando você pensa que as máquinas podem atingir um grau de consciência, por que não elas ter corpo também? E aí você me fala, qual a diferença de uma máquina, que era um sistema, e que basicamente fez o download num corpo orgânico, qual a diferença da gente, que fez um upload num sistema, e depois a gente volta? Então a gente começa a ter uma fusão de fronteiras realmente incríveis, que quando a gente chega nesse patamar, a gente já está vivendo um outro universo mesmo, né? Ele consolida. E tem o jogador número 1, né? Que eu acho que é um pouco do universo distópico que a gente deve enfrentar, né? Que junta todos eles, né? Mas por que a gente pensa primeiro... Isso então é uma pergunta legal para a gente, né, discutir aqui. Por que a gente sempre tem primeiro, o Exterminador do Futuro, os distópicos, quando uma coisa passa a ser necessidade, né? Necessidade não, possibilidade. Porque o nosso cérebro, ele é configurado para 3 coisas. Sobreviver. E para sobreviver, ele busca economizar energia, óbvio, né? Para fazer a coisa o mais fácil possível. Aumentar o prazer e diminuir a dor. E o diminuir a dor é fundamental mais do que aumentar o prazer, porque a dor pode te matar. Então, qualquer coisa que a gente não conheça e começa a fazer parte do nosso cenário, primeiro o nosso cérebro tem que resolver aquilo não vai me matar. Aquilo não vai acabar com a minha vida, para depois eu buscar o prazer. Então, por isso que é natural a gente ser mais atraído por histórias de perigo, porque o seu cérebro está treinando. Antes da gente ter a nossa vida, a gente é muito recente em termos de evolução, né, das possibilidades que a gente tem. O nosso cérebro ficava o tempo todo preocupado no que o outro fez, que foi devorado por uma fera ou que aprendeu com o erro dos outros. Então a gente continua com essa configuração biológica de pensar no distópico antes, no problema que a gente vai ter, do que no utópico, né? Então por isso que a gente tem essas duas... E é legal ver os dois, tá, gente? Porque hashtag fica a dica, normalmente o que acontece é no meio aí, não é nenhum nem outro. E livros, Marta? Temos indicações de livros sobre esse assunto? Então, tem, ó, se quiser... cadê o que eu fiz com o meu? Gente, então... Ó, se for um livro pra gente falar de coisas mais... Entender esse mundo, né? Você e os Robôs, eu escrevi para isso, que é para você entender. A primeira parte do livro é o humano, a evolução do humano, né? Ou seja, o que a tecnologia impactou e onde a gente está, fala de privacidade, criatividade, etc. Na segunda parte, a tecnologia, todas as tendências, né, etc. O que é cada uma delas, explicado bem didaticamente. E a última parte, para onde a gente está indo junto. Então, esse é um dos livros, né, que eu recomendaria. E aí, ficção, gente. Ficção na veia, porque a gente não tem a consolidação desses mundos. Eu poderia indicar aqui um livro específico de inteligência artificial, superinteligência. 50 mil livros para você conseguir compor. Muito multidisciplinar, né? Então, a ficção, ela ajuda muito a gente a entender... Gente, para cada filme de ficção, para cada série de ficção, tem uma consultoria gigante de especialistas, não só em tecnologia, como em futurismo, né? Em cenários futuros. Então, um dos maiores exercícios que a gente pode ter para, quando a gente está falando disso que a gente está falando aqui hoje, metaverso, evolução tecnológica, etc., é assistir ficção. E veja como ficções do século passado, quando a gente ainda não tinha as possibilidades tecnológicas que a gente tem agora,
já desenhavam o cenário que a gente tem hoje, né? Então é bem interessante quando você junta as tecnologias com E as essa é visões. uma das grandes questões, né? O que imita, né? A gente imita os filmes ou os filmes Os filmes imitam, imitam a né, gente? Vamos lá, vamos agora para nossa parte final do segundo episódio sobre metaverso, que é o nosso takeaway, que é onde a gente resume para que você saia daqui pensando sobre isso e tome uma ação aí, né? Eu vou tentar fazer aqui, Marta. Faz. Vou fazer as suas vezes aqui. Hoje a gente falou, gente, sobre, em primeiro lugar, né, noosfera. É um termo importantíssimo, né? Que conecta todos nós. E o Avatar, que foi uma das suas referências, mostra muito isso, como todos nós estamos ligados e vamos estar cada vez mais ligados pela interoperabilidade dos dados que vai reger esse metaverso que nós já estamos. Então, não é sobre mundos virtuais ou apenas realidade virtual, mas sim a gente já está vivendo o metaverso, isso é muito importante, até porque o metaverso, na prática, é a adição de camadas integradas de dados, né, digitais na nossa vida, para que a gente tenha uma vida mais fluida entre o on e o off, para melhorar nossas experiências, né? E ir além, porque o meta é ir além, né? Meta, olha só, hein? Essa é demais. Meta é ir além, né? Já dizia Snow Cash, né, dentro das suas referências também, nós já estamos no metaverso. Vamos lá, gente. Second Life já tá aí faz um tempão, então a gente já sabe bastante, né, o que são os mundos virtuais. Já estava no hype cycle da Gartner há muito tempo, né? E volta com muita força essa história dos mundos virtuais, porém de uma maneira muito mais interessante por conta de tudo que está descentralizado agora. Em função da blockchain e das integrações, a gente passa a ser cada vez mais dono do nosso próprio dado, dos nossos próprios bens virtuais, podendo transitar entre essas plataformas e mundos. E aí onde entra as tais NFTs e as grandes oportunidades também para as marcas, né, para os mercados, porque se tem mais mundos, tem mais mercados, certo? É isso aí, Marta. Tem mais produtos também e outras formas de comunicação, né? Mas não são só de oportunidades que a gente vive aí no metaverso, também temos as ameaças, né? E quem não conseguir dominar essa história toda, essa informação toda vai ficar para trás mesmo, né? Por quê? Porque, gente, só vai aumentar a complexidade. Isso é fato. E aumentando a complexidade, fica mais difícil de rastrear e de monitorar e de traquear toda essa jornada do cliente. Então, tem que estar antenado, tem que escutar esse podcast e os próximos, né, para justamente e ler o livro, né, do Trends Marketing na Era Digital, para que você possa andar por essa complexidade aí, né? Porque, gente, vai da realidade física até a realidade de fato puramente virtual, onde ali no meio a gente tem as realidades mistas. É isso, Marta? Então é isso aí. Vamos lá, ainda não acabou o takeaway ainda. Calma, tem bastante coisa, porque a Marta conseguiu falar e dar uma aula aqui incrível, né? Gente, temos um livro aqui que está entre as suas referências, que chama A Vida Digital do Negroponte, que dá uma boa base também de tudo isso que a gente está falando, né? 95, gente. De 95, né? Para mostrar que a história do metaverso não é de hoje, né? E assim, gente, não importa se a vida é on ou se a vida é off, importa se a vida é boa, né? Isso aí tem que colocar num quadro. É bom. Um quadro com a assinatura, Marta Gabriel, né? É isso aí. A partir de 2020 a gente teve essa disseminação, né, da conectividade por conta muito da pandemia, que acelerou muito. E aí, assim, cara, a gente precisa da blockchain. Porque se a gente não tiver a blockchain, como é que a gente vai controlar essas transições todas entre os mundos, né? E ter essa interoperabilidade de alguma forma meramente segura, vamos dizer assim, né? Teremos problemas, vamos ter, assim como a gente já tem, né? Então vai ter gente que vai falsificar um avatar com a roupa Gucci, né? Vai ter, independente se a Gucci autorizou ou não. Mas isso já acontece hoje, sim, só vai ficar mais complexo, obviamente, mas de alguma maneira no digital temos mais capacidade de entender e rastrear tudo isso, né? A gente já tinha as skins, né? Faz tempo que a gente tem as skins. Eu já gasto muito dinheiro com essa história de skin já no Fortnite com meu filho, com Pokémon e tal. Então nem fala, né? Vamos continuar gastando aí dinheiro. Vai ser muito mais fácil, né? Como a Marta colocou, da gente gastar dinheiro. Essa história do consumismo, né? Tá Por quê? louco pra... Porque se tudo é interoperável, se tudo é mais integrado, se tudo é mais fluido, a gente não precisa nem autorizar. Pode quebrar o protocolo e falar, né? Porque o pessoal fala do minimalismo, tem que ter minimalismo digital também. No digital, tem gente que é minimalista no mundo físico aqui, mas no digital é o maior consumidor, meu, tá? Até mesmo porque, né? O digital nasceu para ser
fracionário, né? Tem a vocação de ser fracionário. Então a gente vai consumir muito mais, né? De uma maneira muito mais rápida e fácil, né? É isso aí, gente. Eu acho que eu consegui resumir aqui um pouco, né, do nosso segundo episódio. Boa! A Marta tá no comando ali na nossa sonoplastia. Ufa! Calil, chegamos ao final do nosso segundo episódio, Metaverso. Marta, parabéns, obrigado. Obrigada, sempre prazer muito falar incrível com escutar você. Delícia conversar com vocês. Aprendi demais aqui, espero que você também tenha aprendido. E olha, vai estar disponível em todas as plataformas, vamos fazer recortes também, fica mais fácil todo mundo consumir isso aí. Hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. Próximo episódio. Próximo episódio é de social media. Do social com o world. Rafael Comigo, Kiso. exatamente. Então, gente, até o próximo episódio, episódio número 3. Até mais.